Bom, vim conversar hoje sobre um assunto que desperta muito interesse, muitos questionamentos, mas que também traz à tona muitos tabus e preconceitos que a gente carrega. Bom, é fácil entender que a musculatura do corpo responde da mesma forma, né? Então, se eu quero um músculo bem tonificado, com bom funcionamento, eu preciso exercitá-lo. Eu não vou ter uma perna bem torneada ou um abdômen definido se eu não exercitar essa musculatura por muito tempo. E quando a gente fala da vagina, a vagina é um tubo de músculo. Dessa forma, eu não vou ter uma vagina saudável, bem lubrificada e com boa elasticidade se eu não trabalhar a musculatura da vagina. Simples assim. Eu vejo todo dia no consultório queixa sobre dor na relação, perda de xixi aos esforços, tipo tossir, espirrar, subir escada, incômodo na relação por falta de lubrificação. E isso não acontece só nas pacientes mais velhas, acontece muito nas pacientes mais novas. E daí a gente vai falar sobre produtos que a gente pode usar para estimular a musculatura vaginal sem a conotação de estímulo sexual no momento do uso. E a gente precisa limpar a nossa mente, porque quando vocês verem eles, vocês vão associar a produtos que você encontra no sex shop para uso durante a relação ou para uso para um prazer momentâneo. E a gente está falando aqui de ganho a longo prazo, de trabalho da musculatura vaginal. Bom, tem um monte de alternativa para a gente trabalhar a musculatura da vagina, mas hoje a gente vai falar sobre as alternativas de pesos para a vagina. Se eu estou pensando em colocar um peso dentro da vagina, quer dizer que eu vou aumentar o fluxo de sangue para a vagina e fazer uma contração da musculatura para sustentar esse peso lá dentro. Isso vai melhorar o tônus da minha musculatura e vai melhorar o fluxo sanguíneo, que faz a lubrificação, que melhora a irrigação dos músculos e tudo mais. Então, aqui, ó, tem uma duplinha de bolinhas, elas são vendidas em pares mesmo, no tamanho P e G, quer dizer, elas têm diâmetros diferentes para vaginas diferentes, claro, e elas têm um pezinho dentro delas. Esse pezinho, aqui nesse parzinho, é de 30 gramas e 50 gramas. Então, essa bolinha é inserida dentro da vagina, essa argolinha fica para fora para facilitar a retirada, e a presença dessa bolinha lá estimula o fluxo sanguíneo e a contração da musculatura para segurar a bolinha lá dentro. Pensando com que frequência eu tenho que fazer esses exercícios, o recomendado é que você use os exercícios de peso em dias alternados por no máximo 15 minutos. E lembrando que eles não são estímulos sexuais e de prazer para o momento do uso. Dessa forma, você pode usar eles em qualquer atividade que você estiver fazendo. Eles são uma função de contrair a musculatura e melhorar o fluxo sanguíneo para sua vagina, pensando a longo prazo numa vagina mais saudável. A gente ainda tem uma alternativa mais moderninha do que essas bolinhas, que são os cones. Tá vendo que é a mesma lógica, tem a argolinha embaixo, mas eles têm uma anatomia mais fácil de ser inserida dentro da vagina. E por eles serem maiores, eles entram em contato com uma maior parte da parede da vagina, estimulando a musculatura e o fluxo sanguíneo. Então, dessa forma, eles são alternativas mais moderninhas que as bolinhas, e você vai encontrar eles em uma maior amplitude de pesos. Você vai encontrar desde do cone de 40 gramas até o de 120 gramas, variando aí de 20 em 20 gramas cada cone. Eu acho que vale a pena a gente trazer isso para nossa conversa e para ver as coisas com menos tabus e de forma a pensar na saúde feminina e como a gente pode fazer um benefício para a nossa saúde vaginal para o futuro. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui que eu respondo e em breve a gente volta aqui para falar sobre outro tipo de exercício para a saúde feminina. Bom, vocês devem lembrar que recentemente a gente conversou aqui nos stories sobre a importância de trabalhar a musculatura da vagina, que são tão frequentes queixas como dor na relação sexual, na penetração, ressecamento na relação sexual, perda de xixi aos esforços, ao tossir, espirrar e tantas outras afecções da região vaginal que a gente pode tratar com exercícios. Se você não viu, tá lá nos destaques como ginástica íntima e lá a gente falou sobre os pesos vaginais. Hoje a gente vai falar sobre a importância da vibração
no trabalho do tônus e no estímulo à circulação sanguínea dos músculos da vagina. Então, a vibração, cientificamente comprovado, tem um estímulo de fluxo sanguíneo para esse músculo e, por ele vibrar, estimula que ele ganhe contratura, tônus. E isso é tão importante para todos esses sintomas que a gente falou. Então, vamos de novo limpar as nossas mentes, tirar todos os tabus e preconceitos, deixa eles de lado, porque quando vocês verem o peridel, que é esse massageador, vocês vão falar assim, nossa, parece um vibrador, mas não é um vibrador, é um massageador da região pélvica que pode ser usado de diferentes formas para estimular o aumento do fluxo sanguíneo e o tônus da musculatura da vagina. Então, tabus e preconceitos de lado, vamos conhecer o peridel. Esse aqui é o peridel, que é um massageador da região íntima. Aqui dentro vão 2 pilhas e ele tem uma vibração que talvez vocês consigam ouvir, com diferentes ponteiras. Então, aqui vocês estão vendo a ponteira para uso externo, para massagear a musculatura da região pélvica. Ela vai massageando pela vibração e estimulando o tônus sanguíneo. E daí, se você for pensar que essa paciente pode ter dor na penetração ou dor na relação, você pode trocar essa ponteira, ela é de rosquear, por uma ponteira que vai dessensibilizar essa dor, tá vendo? Uma ponteira fininha, pequenininha, para essa paciente conseguir aos poucos ir inserindo dentro da vagina, estimulando a musculatura, perdendo esse medo da penetração e desensibilizando essa dor. Para pacientes que não têm dor, mas que querem trabalhar a musculatura, ou para depois que elas já tiverem feito o trabalho inicial, tá aqui uma ponteira um pouquinho maior para seguir trabalhando a musculatura da vagina na profundidade. Lembrando que isso não é um vibrador, isso é um massageador. E daí, para fisioterapeutas pélvicas, profissionais de saúde que entendem da região ginecológica, tem um massageador pontual para aquelas pacientes que têm dores específicas em determinadas musculaturas ou paredes vaginais. Então, esse equipamento pode ser usado individualmente pela paciente, na mesma lógica dos pesos vaginais, então, num máximo de 15 minutos no dia, em dias alternados, com foco em melhora do fluxo sanguíneo e do tônus da musculatura da vagina. Lembrando que a gente vai melhorar não só a nossa vida sexual a longo prazo, mas também as dores na relação, o ressecamento na relação, a perda de xixi e tantas outras queixas frequentes. Se você nunca viu o peridel ou ficou com alguma dúvida, me manda por aqui e vamos esclarecer todas essas dúvidas sem tabus, de forma leve, elegante, sem problemas. Tá bom? Até mais!